fica melhor. De repente a internet aqui tem muito aparelho ligado. Agora sim. Vamos lá. Então responde. Agora quer dizer responde. Aquilo que eu estava falando, né? A frase é: nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. As pessoas estão correndo atrás de dinheiro, atrás de condição financeira, e quando chega no final de tudo, a pessoa gastou seu dinheiro, às vezes foi um pai ausente, uma mãe ausente, e quando vai ver, os filhos não queriam os presentes, queria a presença. Entendeu? Oi, Leia, beijo. Entendeu? E às vezes os filhos não querem presentes, querem presença. E eu acredito nisso, que é esse tempo que Deus quer trabalhar na nossa vida também. Deixa eu fazer uma pergunta aí pro Marquinhos. Marquinhos, depois de 60, graças a paz, depois de 60 anos, Marquinhos, pastor Marcos, depois de 60 anos, o homem recebe um chamado. O homem, Noé, recebe um chamado. Como é convencer a família, né, os filhos, né, a esposa, né, a sogra, todo mundo aí, né, de que esse chamado ele é real mesmo? Bom, são épocas e tempos diferentes, né? Falar de Noé em relação ao nosso tempo, nós temos que levar muitas coisas em conta, mas eu vou me prender somente no chamado e convencer a família. Eu acredito que quando o homem, né, a pessoa, posso falar assim, recebe o chamado, ele já está direcionado a, antes de tudo, construir uma família dentro daquilo que Deus já o chamou. Então fica mais fácil trabalhar isso, porque toda família já tem esse mesmo desejo de servir ao Senhor e atender aquilo que Deus deu como chamado, como ordem, como comissionou, ou deu uma missão a ser realizada. Então os filhos já nascem, os filhos vão crescendo, a família vai se formando e vai se estruturando dentro desse desejo de realizar a obra do Senhor e viver o chamado de Deus para que esse propósito se cumpra não só na vida daquele que recebeu o chamado, mas de toda a sua casa. Quando se refere a Noé, até mesmo em relação ao justo, se olhar o ponto justo e injusto hoje, é totalmente diferente, porque Noé era um homem justo diante de Deus, e hoje nós somos justos porque somos justificados por Jesus. E aí que está o chamado de Jesus em nossas vidas, em cumprir aquilo que Ele deixou para nós cumprirmos. Vou para o Pai, mas a missão continua. Agora eu passo para vocês aquilo que eu vou e desejo que vocês realizem, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Então, quando nós entendemos esse chamado através de uma vida com Jesus, a família tem essa compreensão, e aí eu creio que fica muito mais fácil esse entendimento de cumprir o chamado e o propósito. A gente sabe que Noé não tinha o entendimento que se tem hoje para a construção de uma arca, né? E nem tinha o material que nós temos hoje para construir fazer um trabalho como o que ele fez. Como convencer a família, né, de que isso é realmente que se tem que fazer isso, né? De que tem que ser. Quando eu faço essa pergunta no seguinte pensamento, né? Vamos supor que vocês aí queiram comprar uma casa, mas não tem condições nenhuma. Mas vocês acreditam que vão comprar essa casa. Você acredita que vai comprar essa casa. Como convencer a família de que isso, é um ato de fé? Quando se pensa em fé, tem que se pensar não somente individual, quando se trata de família, dentro do coletivo. Nós temos que trazer um ambiente de fé para a nossa casa. E esse ambiente de fé vai fazer com que as outras pessoas estejam envolvidas nesse ambiente de fé. Muitas vezes, o que acontece é que
não compartilhamos, ou não trazemos, ou não exercitamos ao ponto da família ter essa compreensão. Então, quando a família é gerada, seja aí a partir do casal, e quando chegam os filhos se tornando uma família, quando eles vão crescendo, eles têm que ser gerados dentro desse ambiente, que tudo vem por fé, o que nós cremos é por fé, a nossa conquista é por fé, a nossa vida é por fé, e a palavra diz, o que vence o mundo é a nossa fé. Então, quando nós trazemos essa realidade para dentro da nossa casa, fica mais fácil convencê-los, ou até mesmo aceitar, ou eles aceitarem aquilo que Deus nos direciona, que é viver por fé. Todos os dias, nós só vivemos por fé. Como é que você vê isso aí, Celeste? Como esposa? Deixa eu dizer, para nós que deixamos a nossa parentela, né, no caso a gente não agiu como Noé, mas como Abraão, nós que deixamos a nossa parentela aí no Rio, os amigos, e viemos cumprir um propósito de Deus, a gente tem um hábito na nossa casa. Desde que nos casamos, a gente tem um hábito de compartilhar todas as coisas mesmo. Se a gente vai sair para comprar algo, a família toda compartilha. Desde a coisa mais simples para a nossa casa, como as coisas de maior utilidade, um carro ou, como você falou, uma casa, né? Então, a gente tem sempre essa questão. Mas a gente sempre trabalhou uma fé, não a fé, quando eu falo fé racional, as pessoas vão falar assim, mas a fé não é racional. Na verdade, assim, eu digo que a gente não faz nada para tentar ao Senhor. Porque uma vez, esses dias eu estava ouvindo um pastor, é verdade, a pessoa vai e fala assim, hoje eu vou envergonhar Satanás. Aí entra no shopping com cartão de crédito e diz, hoje eu vou gastar tanto e vou envergonhar Satanás. Na verdade, não vai envergonhar Satanás, porque se você ganha 1.000 e gasta 3.000, na verdade você é negligente. Isso não é fé. Fé é você fazer algo e de repente você não ter no meio da caminhada condição para aquilo e Deus suprir, e Deus fazer o sobrenatural acontecer. Então, eu digo que nós vivemos por fé muitas coisas. Ter saído da nossa parentela, ter vindo para cá, ter começado uma igreja do zero mesmo. Quer dizer, isso é um passo de fé. Então, eu acredito que para a esposa, ela tem que estar na mesma visão. Porque se quando Deus falou com o Marcos e falou comigo, eu tivesse dito assim, não, é loucura, nós não vamos. Ele não iria. A gente não iria vir. Por quê? Porque ele jamais iria sacrificar o nosso casamento, né, com 2 filhas já, para poder cumprir um propósito. O que as pessoas estão fazendo hoje, o que eu vejo muitos líderes fazendo, é negligenciando a família, vivendo o ministério e achando que são abençoados. Porque se a sua casa não está sendo bem governada, não adianta. Eu ouço meu marido lá, não vou falar lá de baixo, mas eu ouço ele sentado na cadeira no altar ao lado dele, e eu observo ele pregando e falo, tudo que ele prega, ele vive. Na verdade, ele vive até mais do que ele prega, porque ele é um exemplo daquilo que ele prega. Entendeu? Agora, você para pensar uma esposa que está olhando seu marido pregando no altar, ele dando uma palavra para o marido amar a esposa, e se ele vai chegar em casa, ele é um mau exemplo. Então, quer dizer, o que acontece nos nossos dias, que eu imagino que aconteceu com Noé, foi o seguinte, Noé teve o apoio da sua família, mas hoje, se você tiver dentro da visão de Deus, você é um homem ou uma mulher de fé, e o que você vai fazer tem a aprovação de toda a sua casa, porque Deus, quando chama a pessoa, ele, ainda mais se é casado, ele não vai chamar só o marido ou vai chamar só a esposa. Nós somos prova viva disso. Nós somos bem diferentes, eu e Marcos. Somos bem diferentes, mas nós nos completamos. Porque se todo mundo fosse Celeste, todo mundo fosse Marcos, como seria? Entende? Mas o que acontece hoje é que as pessoas querem viver os seus ministérios, viver o seu chamado, e esquece que o primeiro chamado é governar bem a sua casa, a sua família. Entendeu? Esse é o meu pensamento. Porque quando nós viemos para cá, fizemos 14 anos aqui, agora em fevereiro a igreja cumpriu 14 anos, e nós, 31 de dezembro, fizemos 14 anos. Estamos aqui, mas o chamado não é maior do que a nossa família. Primeiro Deus, depois a nossa família, depois o nosso ministério. A gente sempre tem uma palavra, que o dia que o nosso ministério
nosso chamado na igreja, impedir, por empecilho para a nossa casa, para a nossa família, nós dois já decidimos pela nossa família. Entende? Entendo, claramente. Inclusive, outra pergunta aqui é o seguinte, quando vocês foram para aí, né, assim como vocês, vamos fazendo uma comparação aqui, vocês construíram uma arca do nada, né? Não tinham ferramentas, não tinham meios, né? Chegaram aí sem ninguém, ou seja, vamos construir, vamos. Os dois decidiram, é só afasta um pouco o telefone, que dá o rosto, cabe o rosto dos dois aí. Então, isso, aí, viu? Então, o que acontece? Quando vocês chegaram para construir, né? E aí, eu fico pensando o seguinte, assim como Noé, Marquinhos, eu fico pensando o seguinte, como é que como é que a nossa família fica em relação aos críticos nessa hora, né? Fala assim, né? Porque os seus filhos, suas filhas, né? No caso, os filhos de Noé, assim como as filhas de vocês, ouviram, o Celeste deve ter ouvido, o Marcos é maluco, sair daqui e começar do nada lá embaixo em pé, né? E as crianças ouvindo isso dos coleguinhas, das pessoas da escola, e eu fico imaginando os filhos de Noé, né? As pessoas vendo ele construindo a arca e falando, teu pai é maluco, teu pai é isso, teu pai é aquilo. Como administrar isso dentro de casa? O que acontece? Os críticos sempre existirão, né? Isso não tenha dúvida. E as pessoas sempre serão aquelas que nunca vão entender o chamado. Em nenhum momento elas tiveram, né, o faltou para elas o nosso apoio, mostrando qual era o chamado de toda a nossa casa. Não deixamos elas desprovidas do nosso apoio, que era o que elas precisam e que no momento elas precisavam. Hoje não, hoje elas já têm as opiniões formadas, elas já sabem se defendem sozinhas, mas ao mesmo tempo nós estamos aqui sempre respaldando, sempre reforçando a ela o porquê de tudo isso que aconteceu. Porque nós saímos da nossa parentela, porque chegamos em uma cidade que não tínhamos conhecidos nenhum, né, nenhum parente, ou coisa desse tipo, mas sempre deixando para ela a família, a base. Nós estamos aqui com esse propósito. A nossa família é realmente aquilo que nós temos, protegendo a nossa casa, a nossa família, e fez com que nós pudéssemos superar o que ainda a crítica existe, mas pudéssemos superar para chegarmos até aqui. Como eu falei, elas cresceram nesse ambiente de fé, elas cresceram sabendo que as críticas aconteciam, os questionamentos também, mas sempre estivemos com elas ali, sempre nos mostramos unidos, sempre nos fortalecendo uns aos outros dentro da casa, fazendo com que esse fortalecimento de fé fosse maior do que a objeção, a crítica, o questionamento, fazendo com que fosse maior até aquelas pessoas que falavam, vocês são loucos, não estão levando seus filhos, se distanciando dos avós, mas ainda estamos acreditando e confiando na obra que o Senhor nos confiou. E assim, seguindo, mas as críticas continuam ainda, não tenha dúvida disso, e conforme o ministério cresce, a gente se sente aí também diante de outros desafios, e elas também, porque nós é que somos os pastores, elas são as nossas filhas, e acredito que elas não terão que cumprir o nosso chamado, mas sendo da vontade de Deus, elas darão prosseguimento àquilo que Deus confiou a elas também, como ministério. E elas têm entendido isso muito bem. Então, essa compreensão é muito clara, né? Como família, nós somos cada vez mais fortalecidos na fé e tudo paramos para conversar, os desafios também, os problemas quando acontecem relacionados à igreja também nós compartilhamos, nós conversamos, tomamos decisões em conjunto. As críticas também nós conversamos sobre elas, passamos o entendimento e damos sequência. Porque maior do que a crítica, ou maior do que aquele que quer contrapor, é o nosso chamado, é aquilo que Deus confiou a nós.
Ô, William, deixa eu falar aqui. Eu estava procurando a letra aqui de uma canção, eu não sei cantar a canção, mas só o iniciozinho que eu sei que fala. Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Um homem legal, muito especial, ele andava com Deus. Aí fala assim, ó, no seu coração, ele tinha amor e perdão. Não fazia mal nem ao animal. Que legal era o seu Noé. Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Aí fala assim, ó, dentro do seu lar, um pai exemplar, para Sem, Cã e Jafé. Sempre carinhoso, um bom esposo, legal era o seu Noé. Aí fala, Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Aí diz assim, um homem muito especial, ele andava com Deus. Aí o final diz assim, ó, eu achei muito interessante. Andar com Deus é mesmo muito bom. Enquanto o mundo está perdido, você tem o Salvador. Que legal, andar com Deus é mesmo bom demais. Você se torna um bom amigo até nos dias mais difíceis. Não, você se torna bom amigo até dos animais. Aí diz assim, ó, andar com Deus é mesmo muito bom. Enquanto o mundo está perdido, você tem o Salvador. Andar com Deus é muito bom, é bom demais. Você se torna um bom amigo até dos animais. Eita! Jó era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Agora. Entendeu? Então, quer dizer, andar com Deus faz toda a diferença. Porque, às vezes, eu preguei há 2 domingos atrás sobre uma situação. E eu falei uma questão, né? Na verdade, não. Foi no encontro de mulheres, só para elas. Sobre Marta e sobre Maria. Né? Jesus, na mesma casa, a mesma família, 2 irmãs, 2 ações diferentes. Né? Marta estava agitada de um lado para o outro e Maria resolveu se sentar aos pés de Jesus. O que a gente está entendendo dessa geração de agora? E eu dei uma palavra, vamos parar de ser a geração de Marta e vamos passar a ser a geração de Maria, se assentar aos pés de Jesus e aprender. Essa parte não será tirada, porque Deus não quer o nosso serviço. Ele não quer o nosso serviço. Entendeu? Então, às vezes, para nós como líderes, a gente fica achando assim, pro meu ministério ser bem sucedido, eu tenho que ter uma igreja de no mínimo 500 pessoas para cima. Não, sabe o que é o ministério bem sucedido? É ter as nossas filhas entendendo o propósito e cumprindo conosco o propósito de Deus. Para mim, isso é a maior prova de que o nosso ministério é bem sucedido. Entende? Não adianta eu ter 1000 membros e a minha casa está toda desorganizada, toda perdida. Então, nos dias de hoje, sucesso ministerial, sucesso profissional, todo sucesso não compensa se a sua família não está bem. E eu falo por mim como esposa. Quando quando quer saber bem se o casamento está bom, conversa 5 minutos com a esposa. Aí você vai saber se realmente a sua casa está boa, se a tua família está boa. Porque a mulher, a primeira oportunidade que ela tem, ela diz aquilo que ela está sentindo, né? Então, é uma hora que a gente conversa 5 minutinhos com a mulher, eu já sei se o casamento dela tá bom, se os filhos estão bons. Porque por mais que tenta, né, às vezes a gente tenta assim, mas depois a gente vai observar o que verdadeiramente está acontecendo. Então, eu acredito nisso. Nenhum sucesso em nenhuma área compensa o fracasso da família. Verdade. Outra... Bacana. Tô feliz. Pô, legal. Legal que agora a internet foi embora, né? A gente está conseguindo falar. Tá muito bacana o nosso bate-papo aqui. Tô gostando muito de conversar com vocês. Uma outra perguntinha aqui é o seguinte. A gente sabe que o projeto de Noé, ele não aconteceu assim da noite para o dia. Demorou muitos anos para se fazer, né, o que Noé fez. O trabalho foi árduo, demorou, né? O trabalho foi cansativo, foi difícil, né? Pastores, como conter a ansiedade da família nessa hora para conseguir chegar ao alvo, né, proposto? A verdade é que quando se fala de Noé e a proposta de Deus para ele em relação à arca, construção e o tempo,
É a mesma proposta para nós. Quando se pensa em Deus, ele não é temporal. Ele não é temporal. Nós somos temporais. Não, é simplesmente imediatista. Porque que a construção ela só é bem sucedida quando você vê uma soma, quando você vê um número, quando você vê o que hoje o homem avalia se o ministério é bem sucedido na construção dele pelo número de pessoas. E na verdade isso é mau engano das pessoas. Até mesmo porque quando se pensa hoje na construção que é a igreja como obra de Deus aqui na Terra, nós não temos que pensar em números, porque a igreja do Senhor Jesus, ela está presente no mundo com milhões de pessoas. É a igreja que eu faço parte, é a igreja que você faz parte, é a igreja que nós fazemos parte. Então, a ansiedade, às vezes, ela acontece quando você começa a ter esse pensamento local, esse pensamento de número de pessoas, de alcance, de tempo cheio. E, na verdade, não é isso. Então, o conflito vem a partir do momento que você não consegue visualizar. Então, Noé, ele consegue visualizar que a construção, embora ali, naquele momento de salvação, só foi para ele, esposa, filhos e nora, assim também nós temos que entender que no período em que nós estamos construindo, pessoas chegarão, pessoas estarão ali, como falou, algumas críticas ou não, mas hoje, para a nossa construção, o que realmente vai valer a pena é a salvação da minha casa e a salvação daqueles que vão entender que, estando dentro da arca de salvação, poderão salvar também a sua casa. E aí, nesse somatório, nós vamos entender o que realmente vale a pena dessa construção. Então, se eu conseguir que uma pessoa, ao entender a construção, se firme em Deus e construa ali a sua casa para Deus, para a salvação, o número e o alcance do Senhor já foi realizado. Então, hoje, o maior problema das igrejas, posso falar assim, das igrejas ou dos ministérios, é simplesmente olhar para o número. Quantas pessoas eu tenho, quantos membros eu tenho, ou quantas pessoas eu tenho. Não entender que se você alcançar lares, você alcançou o maior propósito de número de pessoas para a salvação. Mais ou menos isso. Hein, pastores, falando de casais, planeja-se algo, esse algo não chegou planeja-se algo até um determinado tempo, esse algo não acontece, mas está para acontecer, mas a gente está vendo que vai demorar mais tempo do que o que era previsto. Dentro da família, como conter a ansiedade do esposo, da esposa e dos filhos em relação a um projeto que, de repente, o pai colocou, né, para toda a família, ou a mãe colocou. Por exemplo, vocês são 4 aí, você sentou e colocou um projeto: olha, nós vamos comprar uma casa, então nós vamos comprar um carro, então nós vamos comprar um brinquedo para vocês, vamos fazer um quarto de vocês. E todo mundo está vendo que você está se esforçando para que a coisa aconteça, só que está vendo que vai demorar mais tempo do que o planejado. Ou, né, vai demorar um tempo determinado. Como controlar essa ansiedade dentro das famílias, dentro de casa? Eu vou falar por mim, porque aqui ele tem que cuidar de 3 mulheres, né? Se tem um bicho ansioso. Dizem que tem um bicho ansioso que chama mulher. Né? Mas eu vou dizer assim, quando tudo é conversado, eu creio que a resposta e o resultado é melhor. Aqui em casa a gente já teve, vou dar um exemplo da nossa casa. Há uns anos atrás, nós queríamos trocar de carro. E nós fomos aqui nas concessionárias, vimos o carro, fizemos test drive, fizemos papel, chegamos em casa com 5 orçamentos de carro. Fomos na cidade vizinha,
vimos uma marca, né? Carro dos sonhos que ainda não chegou, e nós fomos lá, e nós chegamos aqui, porque ele só paga, quem negocia sou eu que faço o choro pelo desconto do carro. Aí, já estava, assim, praticamente, naquela semana já estava praticamente certo que a gente ia trocar de carro, que a gente ia fazer um bom negócio. Aí, fiz contato com a pessoa lá, na outra cidade. O rapaz, simplesmente, acho que ele ignorou, né, assim, a nossa proposta, depreciou nosso carro, e aí nós não trocamos de carro. Não trocamos de carro. Aí passou um tempo. E nisso a gente ficou ansiosa, né? Porque pra gente já estaria na outra semana com o carro novo. Passaram-se meses e a gente não conseguiu trocar de carro. Só que aquilo que eu falo, aqui em casa, tudo é muito conversado. Então, Marcos, nós vamos fazer 24 anos de casado, Marcos nunca falou assim, ó, amanhã eu vou comprar tal coisa. Não. O que diz Tiago, né? Acho que a frustração do homem nesse tempo é aquele negócio. Olha, eu vou fazer tal coisa. A agenda de todo mundo está quebrada. O mundo inteiro parou. Tiago diz, se Deus quiser, né? Se Deus permitir. O grande problema nosso é o seguinte, muitas vezes a gente se frustra porque a gente faz o planejamento. E aqui em casa a gente tem essa questão. Nós vamos fazer, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então a gente começa a se programar e faz a nossa parte. O impossível pertence a Deus. Passaram-se uns meses e as meninas não queriam uma marca de carro, elas falaram que elas não, porque elas opinam mesmo. Né? A Larissa já tem habilitação há 3 anos, então ela já faz test drive também. E tudo conversa. Aí entra no carro, vê se cabe todo mundo. Imagina viajando para o Rio de Janeiro, aquele negócio. E aí, o que aconteceu? Passaram-se meses. Resolvemos ir ver um carro que elas, em princípio, não queriam. Chegou lá, elas amaram o carro, o financiamento deu certo, a gente ficou feliz da vida e em dias a gente trocou o carro. Mas se a gente ficasse na cabeça dele como mantenedor, como provedor, mas tá vendo? Você falou que ia comprar aquele carro, você não comprou. Como que você não conseguiu comprar aquele carro? A gente não queria trocar de carro. Porque se tem uma coisa que o homem não gosta, por melhor que ele seja, por mais abençoado que ele seja, nenhum homem gosta de ser pressionado. Então aqui em casa, a gente já tem essa, sabe, uma expressão, assim, esse jogo de cintura, entende? Não deu hoje, a gente tenta amanhã. Então a gente não fica com essa questão, não tem essa ansiedade nesse sentido. Até mesmo porque cabelo vocês não tem mais como arrancar dele, né? Não. É o que ele fala. Sabe o que ele fala, William? Ele fala assim, gente, se eu fosse arrancar meus cabelos, se eu fosse, né, perder os cabelos por causa de preocupação, eu já não tenho nada. Falta só um pouquinho. Então nem adianta mais. Eu acho. Neide! Neide! Parabéns, Neide! Aniversário da Neide, ela entrou aí, ó. Nossa Parabéns, filha aqui de baixo perto. A Neide tem uma família linda também. Uma família que foi alcançada por nós. Glória a Deus. Neide chegou na nossa igreja, aí o Edivaldo se converteu, se casaram. Hoje, né, tem o netinho, que é o Emanuel. Né? Hoje nós temos uma família linda, que é o Vini, a Nanda, a Duda, e agora o Emanuel. Então, uma família que nós conquistamos. Quer coisa melhor? Sabe o que é um ministério bem-sucedido? É isso aqui, ó. Uma família toda servindo ao Senhor, porque você disse sim ao chamado e veio para uma terra que não é sua. Olha lá, amo vocês. Também te amamos, filha. Te amo, Neide. Entende? Então isso é família, porque é nossa filha. A gente adotou, sabe? Então, quer dizer, o que acontece hoje? Eu aprendi isso. William, vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de palestrar para mulheres e gosto de dizer uma experiência minha. Você conhece Marcos há anos. Marcos é isso aqui. Nós estávamos construindo nossa casa no Rio, né, porque nós temos uma casa aí no Rio, e no dia que a gente foi para assentar uma pedra, era uma soleira da porta e uma soleira da janela da cozinha. E eu não esqueço essa experiência, eu gosto de falar isso. E ele me chamou. Aí ele me chamou, o pedreiro já estava a postos para colocar a pedra, a soleira, né? E aí eu cheguei lá, aí ele falou assim, aqui. Só que ele tinha comprado a soleira, um granito da cor cinza, assim, cinza com preto.
E a nossa pia, ela era marrom, um granito marrom. Aí eu fui lá, peguei, eu me lembro direitinho, eu estava com a Larissa no colo, peguei uma fralda de pano, lavei, molhei, fui lá, limpei a pia. Falei assim, amor, observa a cor da pia e observa a cor da soleira. São totalmente diferentes. Você não acha que combinaria mais se você comprasse a soleira da cor da pia? Aí ele olhou e nem tinha reparado nisso. Primeira pedra que eu vi lá na marmoraria, eu comprei. Não tem problema não, amor. Deixa aí, essa aqui eu troco, que é padrão. A outra que é pedida, meu irmão está construindo. A gente passa para o meu irmão. E aí, quando foi à noite, antes de dormir, eu virei para ele e falei assim, posso fazer uma pergunta? Ele pode. Eu falei assim, se naquela hora que eu vi a pedra, não era da cor da pia, eu dissesse assim, você é daltônico, você é sem gosto, você não sabe nada, ou porque eu vou ficar na pia, você está fazendo de propósito, colocando a pedra diferente da pia, o que você falaria? Ele iria dizer assim, ele falou para mim que iria dizer assim, assenta a pedra. Tem muitas pessoas assentando pedra errado no casamento, no relacionamento, porque não sabem falar, não sabem esperar o tempo certo ou não sabem falar. Então, o que acontece hoje é isso. Você tem que ver o que é primordial para você. A paz na sua casa, né, no seu relacionamento, ou ganhando o mundo inteiro, fazendo um monte de coisa, mas chega dentro de casa, nem tem atenção. Isso é uma coisa que a gente gosta de ficar junto. A gente ama ficar junto. Ama, porque nós amamos. Não. Hã? A quarentena está sendo uma bênção, né? Ah, tem tido pão de queijo direto. Aí, ó, meu amigo, ó, Antônio Marcos, esse amigo teve aqui em Guaxupé, ele e sua esposa. É mesmo? Olha que família abençoada. Ele é lá de Engenheiro Pedreira, homem de Deus, ele e sua família, uma bênção. Beijo, Antônio Marcos. É uma bênção. Marcelo também está aí com a gente, lá da igreja, esposo da pastora Márcia, né, está aí com a gente. É uma bênção. Que bênção. Marcelo esteve com a gente aqui na segunda-feira. Né? Só tem gente abençoada aí nos acompanhando. Gente, deixa eu fazer a última pergunta aqui. Né? A última pergunta, entre aspas. Né? A gente sabe, pastores, que toda empreitada que a gente decide fazer com a nossa família, né? E que leva tempo, né? Além da ansiedade, também conta o estresse, né? E às vezes, né? O tempo faz com que esse estresse, né, ele fique um pouco mais, as palavras fiquem um pouco mais acirradas. Como lidar com esse estresse, né, dentro de casa, com os filhos, com as filhas, diante de uma promessa, né, diante de algo que foi dito que vai ser feito, mas que tem que ter paciência. Mas o que a gente faz? Porque assim, pai, a arca vai ficar pronta? Vai. Pai, a arca vai ficar pronta? Vai. Pai, a arca... Pô, moleque, eu já não falei que vai ficar pronta? É por aí. E aí, como lidar com esse estresse dentro de os filhos, com a família? Eu fico imaginando devagar, sozinho, caminhando, e vai fazendo. Né? Como você disse, o tempo nosso não é o tempo de Deus, mas ele foi fazendo, sabendo que ele estava dentro do tempo de Deus. Mas os filhos e a mulher, né, fica. E aí? E aí? E aí? E aí? Como é que a gente lida com o estresse nessa hora, pastor? Como é que a gente controla? É bem verdade que, às vezes, você fica naquela preocupação, posso falar isso, ou até mesmo vem aquele sinal de incredulidade em relação ao construir, ao fazer, se é o tempo, se não é o tempo, se falta muito, se falta pouco. Nós trabalhamos isso até mesmo dentro da nossa própria casa, sempre através do diálogo. Quando a gente senta para conversar, quando a gente passa para analisar se falta muito tempo, se falta pouco tempo,
existem coisas que nós temos que ter esse entendimento. E qual é o entendimento? É Deus, o tempo é dele. Então, não vamos ficar ansiosos. Quando tiver que acontecer, vai acontecer, mas nunca podemos deixar de estar fazendo. O que nós estamos fazendo é construindo a arca. No momento certo, ela vai estar concretizada. No momento certo, o dilúvio vai chegar. O que nós não podemos deixar é de nunca essa ansiedade ou a falta de ansiedade gera esse estresse ao ponto das ofensas, ao ponto do descontrole emocional, das palavras malditas. Não, antes de tudo, a maior construção para o nosso tempo, como eu falei, é da nossa casa, da nossa família. Essa é a maior construção. Esse é o maior entendimento que eu tenho que ter. Estava falando um dia desse, né, na live da igreja, pregando, eu falei que o tempo de Deus para nós hoje está voltado para a construção da minha casa, do meu lar, da minha família. É o que Josué falou, eu e minha casa servimos ao Senhor. Esse é o tempo de mostrar o quanto sua casa serve ao Senhor. Serve ao Senhor, é a construção mesmo, é colocar a tua casa em ordem. Por isso que esse tempo está acontecendo. E quando você tem esse entendimento da sua casa em ordem, as demais coisas em relação à construção, elas acontecerão, elas virão. Então, Noé, acredito que diante dessas perguntas, porque os filhos ali também foram crescendo, foram ajustando as suas vidas, construindo a sua vida emocional, porque tinham as noras, entendeu? Também dentro dessa trajetória de tempo, vamos construir, estamos construindo. E quando é que vai acabar? Quando acabar, acabou. Quando chegar, chegou. Quando estiver pronta, nós vamos entender o tempo. É isso também para nós. Vamos construir. Não é agora, mas amanhã. Daqui a 2 dias, daqui a 1 mês, daqui a 5 anos, não sei. O que nós não podemos perder é esse entendimento daquilo que nós estamos fazendo, ao mesmo tempo, dentro da nossa casa, lidando que a maior arca para a salvação é o nosso lar. Então, aí com isso você tem aí essa certeza do carinho, da palavra, quando você achar que a palavra vai ser um pouco mais áspera, né? Você tem o domínio próprio, né? O Espírito nos trabalhando. E para nós não tem sido estressante. Às vezes, quando vem uma ou outra pergunta, nós sabemos trabalhar dentro do consenso e dentro da melhor harmonia e da maior harmonia que Deus pode nos proporcionar através do Espírito. Amém. Família, maior patrimônio. Marcelo Muda está dizendo. É verdade. Na verdade, assim, realmente isso tem que ser uma verdade. Claro que gera um estresse muitas vezes se você não tiver a certeza de quem te prometeu. Sabe, eu costumo dizer assim, se alguém te fala assim, passa aqui amanhã que eu vou te dar um presente. Aí, você pode chegar no outro dia na casa da pessoa, que ela te falou o horário, vai chegar lá e ela não vai estar em casa. É igual uma historinha que conta que um amigo liga para o outro e fala assim, olha, eu estou passando uma dificuldade muito grande, porque a minha mãe está doente e eu estou sem condições de comprar remédio para minha mãe. E aí ele tinha acabado de ligar para esse amigo, tinha falado para esse amigo, e de repente ele vai, o amigo dele fala assim para ele, fica tranquilo que eu vou te ajudar. Aí passa-se um tempo, ele começa a ligar para o amigo, e o amigo dele não atende o telefone celular. E aí ele ficou muito chateado. Ele fica muito chateado por quê? Porque ele pega e fala assim, tá vendo? Meu amigo, meu melhor amigo, quando mais precisei dele, nem atendeu o celular, ele atende. Aí ele foi para a casa da mãe dele. Quando ele chega na casa da mãe dele, uma pessoa está lá com um saquinho com todos os remédios. E fala assim, aqui estão todos os remédios. Aí ele fala, mas quem? Quem que trouxe esses remédios? Aí fala o nome do amigo dele. Quando ele vai procurar o amigo, e ele fala pro amigo, né? Poxa, eu estava ligando para você, você não me atendia. Ele falou assim, não, é porque eu vendi o meu celular para poder comprar os remédios da sua mãe.
Sabe, eu vejo que aqui, né, é uma história, né, uma ilustração. Mas Deus é bem assim, sabe? A gente está com ele, a gente está falando com ele, a gente está ligando para ele e falando para ele. Aí tem uma hora que a gente está ligando, e fala assim, não, ele não está me atendendo. Na verdade, Deus está provendo. Mas só que enquanto ele provê, a gente não vê. Né? Enquanto ele provê, a gente não vê. E porque nós não vemos, nós, às vezes, temos a tendência de desistir. Domingo eu preguei e falei sobre isso. Ó. Não vivo por visão, por vista, vivo por visão. Porque a vista diz, tudo vai acabar, o Brasil vai afundar. A visão diz, eu tenho uma promessa e eu vou cumprir a promessa que eu fiz para o Brasil. A vista diz, muitos vão morrer. Realmente, muitos estão morrendo. Mas não é o quadro que pensaram. O que Deus está falando. Enquanto alguns profetizam morte, a vista diz morte. A visão diz, muitos estão sendo curados. Enquanto a vista diz, está morto. A visão diz, profetiza, porque ainda que esteja morto, viverá. A vista diz, não tem mais jeito. A visão diz, tudo é possível ao que crê. Então eu prefiro ficar com a palavra. Gisele, nossa sobrinha, Gisele Denilson, que tem um filho, ô William, deixa eu falar, o pastor Emanuel, que ministrou à tarde, ministrou na igreja dela, lá em, como é que é o nome da cidade que ela mora? Perto de Caxias, eu esqueci o nome, Gramacho, né? Ele ministrou lá, ela tem um filho, Daniel, um adorador. Se eu estiver aí no Rio, eu vou levar ele lá em Filadélfia, de Grande Rio, para ministrar. Um menino de ouro, prega e canta. Meu sobrinho. É sobrinho dele, mas eu adotei. Meu sobrinho. Daniel Demédio, guarda bem esse nome, Daniel Demédio. Deixa eu terminar aqui, fazendo uma última pergunta, pedindo para vocês. Isso, tá. Vai encerrar aqui. Tem uma tal de Larissa Belo que entrou aí, ó. Larissa Maravilha, linda. Amamos vocês. Deixa eu terminar aqui, última pergunta. Né? E eu queria que vocês dessem um conselho para os casais em cima dessa minha declaração, né? dessa minha afirmativa. Embora, né, Noé não tenha pregado, não tenha levado ninguém para dentro da arca, salvado ninguém, ele salva a sua família. Né? Eu queria que vocês dessem um conselho para as famílias em relação a essa declaração. O meu conselho vai de aquilo que Deus viu em Noé e que nós falamos aqui muito bem. Noé era um homem justo e bom, andava com Deus. Então esse é o conselho. Seja um homem justo e bom e ande com Deus. E a sua família será alcançada e será salva. E uma observação. Noé levou sua família. Sabe por que eu acredito nisso? Sua família é seu maior patrimônio. Tem gente que está colocando coisas e pessoas no lugar da família. Está colocando gente dentro de casa que não devia, coisas dentro de casa que não devia, e está menosprezando o maior patrimônio que é a família. Então, Noé, eu creio por quê? Porque ele sabia quem eram seus filhos, ele sabia quem era sua família. O grande problema, às vezes, é que as pessoas estão colocando várias outras coisas ou pessoas dentro da sua casa, dentro da sua arca, no lugar da sua família. Ninguém deve ocupar o lugar da sua família. Sua família é o maior patrimônio. Eu sou fã do meu marido. O pessoal lá na igreja fala assim, ele prega, você fica babando, olhando ele pregando. Aí eles falam, você canta e o pastor fica lá de baixo. Aleluia! E eu fico lá, é por aí. Sabe por quê? Porque ele tem que ouvir de mim que ele é um homem maravilhoso. E eu tenho que ouvir dele o que eu sou. Porque o dia que ele não ouvir, a gente fala todo dia que se ama. Se o dia que eu não disser para ele, ou ele não disser para mim, a gente não desliga uma ligação sem falar, beijo, tchau, te amo. Isso já é nosso, é característica. Nossas filhas, vocês ficaram aqui alguns dias, nossas filhas, antes de dormir, elas dizem, benção, boa noite, te amo. Para os dois. Entendeu? Por que elas falam isso? Tem gente que fala assim, você gosta que seus filhos tomem bênção de você, isso é coisa do passado.
Isso é coisa velha. Eu penso bênção para minha sogra, porque eu não tenho mãe. Então eu chego para minha sogra por telefone. Bênção, minha sogra. Não desliga uma ligação sem dizer: minha sogra, eu te amo. Então, a maior arca, que é a sua casa, às vezes você coloca pessoas e tira a sua família. Então tem que valorizar, tem que dar valor ao que realmente é. O pastor Marcelo colocou: valoriza realmente quem importa para você. Realmente a sua casa é o seu maior patrimônio, a sua família é o seu maior patrimônio. Sabe, eu amo porque nossas filhas, elas foram criadas no temor do Senhor. Então tudo que elas vêm perguntar da Bíblia: mas e agora? Isso que está acontecendo? Então essa situação. Então a gente acredita o quê? Que realmente o que é importante, ministrar sobre a sua família, e ainda que eu não veja as promessas, eu acredito, porque fiel é o que me prometeu. Amém? Beijo. Amém. Eu queria que um dos dois orasse agora pelas famílias que estiveram conosco até agora, que estiveram nos vendo, aqueles que vão nos ver futuramente, né? Que essa nossa live aí depois vai lá para o YouTube, né? E eu queria que vocês orassem aí pelas futuras famílias, né? Abençoassem esse pessoal que está em casa aí. Eu tenho profetizado aqui no canal do Casais Saudáveis, né? As pessoas têm falado com a gente assim, lá na China, houve o maior índice de separação nesse momento, né, da quarentena. Eu tenho falado com o pessoal que eu tenho profetizado aqui no canal que o Brasil vai ter o maior índice de união de casais, né? O que vai acontecer é o seguinte: aquele que tinha amante vai acabar com a amante, vai dar valor mais à sua família. Aquele que estava separando vai voltar para sua casa. Aquele que estava, né, com problemas vai resolver os seus problemas. A quarentena no Brasil vai servir para unir as famílias e não para separar. Então eu queria que vocês orassem aí e abençoassem aí as famílias do Brasil, essas famílias que estão aí em quarentena aí, que hoje ouviram, né, aprenderam, né, sobre Noé, né? Noé nos ensina, né? Eu fiz perguntas simples aqui, mas perguntas que são para a nossa vida no dia a dia: estresse, ansiedade, né? Construção de projetos, coisas simples, mas que lá atrás, né, Noé já nos ensinava a como lidar com esses problemas. Às vezes a gente não olha para a Bíblia da forma que deve ser olhada, né? Não faz as perguntas corretas, e aí a gente acaba, né, falhando, né? Então hoje a gente fez perguntas simples, né, em cima de uma família simples, né, lá atrás, elas já estavam nos ensinando a como lidar, né, no futuro com esses problemas de ansiedade, de estresse, de projetos, de tudo. Eu queria que vocês orassem aí por essas famílias, né, abençoassem essas famílias, porque foi muito bom estar aqui com vocês. E vocês voltam, né, gente? Vocês voltam para a nossa maratona dos casais saudáveis, né? Na próxima semana, na próxima quinta-feira. Glória a Deus. Vamos estar falando sobre a família de Ló. Orem por nós aí, orem pelas famílias. Amém? Amém. Primeiro, agradecer a Deus, gente, pela sua vida, pelo seu canal, pela vida da sua Elia, e por ter Deus dado você esse meio, essa forma de trabalhar com casais. Eu quero orar por vocês e orar por todos que têm estado conosco, né? Obrigado aí a cada um que participou, que deu um incentivo, que mandou um coração. Vocês são importantes para nós e para o canal, e importantes para Deus. Vamos orar então. Senhor, nós somos gratos a Ti porque a Tua palavra, ela não tem fronteiras. Ela alcança todo aquele que é receptivo, todo aquele que está de uma forma ligada a Ti e desejando do Senhor. Obrigado pela vida do William e da Sueli, por esse canal, Senhor, Casais Saudáveis, porque eu creio que é o propósito do Senhor para que casais realmente vivam relacionamentos saudáveis. Eu quero abençoar cada casa, Senhor, cada família, cada um que ouviu, participou, e aquele que também vai ouvir e vai ser ministrado, Senhor, a Tua palavra, que não volta vazia. Ela realiza a prazia. Aleluia. E nessa prazia vem com a bênção do Senhor, com a paz, com a graça.